Ayrton Senna venceria na Fórmula 1 atual? Essa é a pergunta que a gente vai procurar responder nesse vídeo, analisando a história de Ayrton desde a sua origem no kart. Nós também vamos ver algumas implicações sobre a engenharia com relação a tudo que Senna tinha como técnica de pilotagem para aquela época e também algumas entrevistas com aqueles que foram seu companheiro de time e seus maiores rivais, procurando responder essa pergunta. Será que Ayrton Senna seria um fenômeno na Fórmula 1, mesmo nos tempos atuais? Mais um vídeo do Fórmula Brum. Ayrton Senna é praticamente unanimidade na lista dos maiores pilotos de todos os tempos, entre os pilotos da Fórmula 1 atual. Pilotos como Hamilton, como Pierre Gasly, consideram Ayrton Senna seus heróis do automobilismo, e mesmo entre pilotos que não declaram abertamente que curtem Senna como o maior de todos os tempos, como é o caso de Max Verstappen, mesmo assim, Senna aparece na lista de todos esses pilotos. Dessa forma, a gente precisa compreender o que era a técnica de pilotagem, a abordagem de Senna com a Fórmula 1 e, procurando fazer um contraponto com a realidade moderna da Fórmula 1, responder nesse vídeo se Senna seria tão vitorioso nessa geração como foi no passado. Eu tenho um conteúdo aqui no canal em que eu fiz uma comparação entre Verstappen e Senna. Esse vídeo vai estar na sua descrição e ele apresenta também uma história muito completa de Ayrton Senna, desde a sua origem do kart até chegar à Fórmula 1, passando também por questões de personalidade, abordagem, ou seja, mostrando de uma forma holística toda a história de Ayrton Senna. Nem por isso nesse vídeo eu vou deixar de comentar que muito daquilo que Senna trouxe para a Fórmula 1 surgiu do kart. Isso ele diz em diversas entrevistas, como para o Roda Viva, no passado, quando se apresentou. Em outras entrevistas, Senna fala sobre como o kartismo foi responsável por trazer a ele, principalmente, não apenas as técnicas de pilotagem, mas também a maneira como ele se comportava profissionalmente no automobilismo. É muito comum a gente ver Ayrton Senna em algumas entrevistas, quando ele fala sobre o kart, dizer que ele já era um piloto profissional desde por volta dos 13 anos de idade, quando de fato ele começou a competir profissionalmente no kart, embora tenha começado no kartismo com o presente que seu pai deu aos 4 anos de idade. De certa forma, quando Senna então começa a chegar na Fórmula 1, ele já tem um psicológico, uma ética de trabalho construída, e também com muitas técnicas de pilotagem que foram utilizadas nas décadas de 80 e 90. Mas será que elas funcionariam no tempo atual? Quando a gente fala de técnica de pilotagem, a agressividade vem à tona quando se trata de Ayrton Senna, numa geração em que os carros aguentavam um abuso maior, que não é a realidade da Fórmula 1 presente. Embora você esteja vendo esse automóvel desenhado, essas forças que incidem sobre o carro, o roll, o yaw, o pitch, são todas questões que também acontecem na Fórmula 1 atual. E na Fórmula 1 atual, tudo que se quer com o carro é que ele se mantenha estabilizado, não apenas por causa do efeito solo presente nesses últimos anos da categoria, mas também porque todas essas forças que funcionam sobre o carro acabam desarmonizando o funcionamento dos pneus e, consequentemente, todo o equilíbrio dinâmico do carro. Por exemplo, movimentos como de pitch, em que o piloto chega muito forte numa freada e o carro faz esse movimento de gangorra. Isso é algo que é perseguido pelos engenheiros para que não aconteça, principalmente porque a traseira do carro perde estabilidade. E isso, por exemplo, é um dos problemas que a Ferrari vem encontrando com esse SF25 da temporada atual de 2025. Também os movimentos de rolling, quando você vira o carro para um lado e ele aderna, se apoiando totalmente sobre o eixo traseiro, era muito comum de ser utilizado nos pilotos das antigas, mas numa Fórmula 1 recente, isso aí seria totalmente inapropriado para o equilíbrio dinâmico do carro.
Bom, poderia ficar aqui falando de diversos movimentos e também falando sobre questões de setup. É muito comum você ver os pilotos da Fórmula 1 falando sobre barra estabilizadora, um componente que existe, por exemplo, no seu carro de rua, obviamente também num carro de Fórmula 1, para controlar a mesma dinâmica, mas a grande questão é que na Fórmula 1 atual, essa estabilidade do carro é imprescindível. Isso seria muito mais difícil na época de Ayrton Senna, considerando todo o seu estilo de pilotagem. Normalmente, o que assistimos na Fórmula 1 atual é o piloto vir na tangência aberta e, quando chega próximo da curva, começa a convergir, aqui no caso fazendo um ápice médio e depois completando a saída de curva na parte externa, procurando manter o carro o mais equilibrado possível para tirar toda a performance do equipamento. No entanto, na Fórmula 1 das antigas, normalmente você via uma convergência diferente, colocando ali um pouquinho do lado só para que você possa perceber. O piloto geralmente fazia uma tangência um pouco mais aberta, fazendo um contorno de curva mais acentuado e procurando colocar o carro o mais rápido possível em linha reta. O que é essa convergência, ou essa rotação que os pilotos das antigas preferiam fazer, o que é diferente dos pilotos atuais? Normalmente quando você vê um vídeo da Fórmula 1 das antigas, você vê o carro bem aberto, uma convergência agressiva, porque eram carros com menor carga aerodinâmica e até mesmo cavalagem de força maior do que os da Fórmula 1 atual. Numa volta de classificação, por exemplo, nos anos 80, 90, mais de 1.000 cavalos de potência, mais potência do que os motores da Fórmula 1 atual. Contudo, uma capacidade de gerar carga aerodinâmica, de jogar o carro para baixo, inferior. É por isso que quando a gente vê essa maneira de linha de corrida dos pilotos das antigas, geralmente essa tangência é mais aberta e o que o piloto quer, e eu vou fazer de uma forma agressiva só para você entender, é colocar o carro na linha reta o mais rápido possível. Por isso essa rotação é muito agressiva naquele tempo. Ou seja, em termos de técnica de pilotagem, linha de corrida, Senna teria dificuldades nessa geração. O que eu não estou decretando que ele não conseguiria, mas é um primeiro ponto para que a gente possa observar se Senna de fato teria facilidades como teve naquela geração do passado. Outra questão sobre Ayrton Senna era a sua técnica de blipar o acelerador na hora que ele fazia um contorno de curva. E por que eu estou mostrando esse motor da Fórmula 1 atual? Estou mostrando principalmente para que você veja esse componente, o MGU-H, que conecta-se ao turbo e faz exatamente uma função que Senna precisava fazer no pé. No caso, aqui o motor elétrico do MGU-H faz essa função no lugar do que Senna faria naquele tempo. Para você entender exatamente como funciona, é preciso uma explicação rápida, simples e descomplicada. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre como funcionam os motores da Fórmula 1 e muitos desses motores têm tecnologias embarcadas que você encontra no seu carro de rua. Um carro de rua, normalmente, o motor a combustão é um motor a 4 tempos. Esses 4 tempos funcionam, o primeiro tempo, o tempo da admissão, aonde a válvula de admissão se abre, admitindo a mistura ar-combustível. É a hora que o pistão desce e por isso se fala de motores aspirados. Lembra dos motores turbos da Fórmula 1? Aí você vai chegar mais na frente e vai entender essa questão da explicação. O segundo tempo, portanto, é a compressão, onde as duas válvulas, tanto de admissão quanto de exaustão, a válvula de escapamento, estão fechadas e essa mistura ar-combustível é comprimida, o segundo tempo. O terceiro tempo, então, no momento em que essa mistura está no ponto ideal, por isso a questão de colocar o carro no ponto, acontece a centelha da vela de ignição, fazendo com que essa mistura comprimida entre em combustão. Ora, ao fazer isso, ela vai girar toda a árvore de manivela, exatamente como funciona as pernas da sua bicicleta, uma sobe e outra desce, então um pistão sobe e outro desce, por isso que você tem esse conjunto de pistões e virabrequim funcionando. Mas ainda falta falar sobre o último tempo, que se conecta muito sobre a técnica de pilotagem de Ayrton Senna,
que é quando todo esse gás que acontece da combustão precisa ser colocado para fora e a válvula de exaustão, ela se abre e o pistão subindo, ele vai jogar toda esse gás do escapamento para fora. Por isso essa ilustração que eu faço com as suas pernas na hora de pedalar uma bicicleta, um pistão sobe, outro desce, tem toda essa engrenagem que o virabrequim seria a sua pedaleira e assim funciona. O que isso tem a ver com Ayrton Senna? Bom, quando a gente entende que naquela época havia o turbo e o turbo iniciando na Fórmula 1, o que era o turbo? O turbo é um equipamento que tem uma turbina e por isso tem esse nome. E ele funciona da seguinte forma. Lembra aqueles gases de escapamento do quarto tempo do motor a combustão? Pois então, no momento em que eles saem, no meio do caminho você vai ter o turbo. Por um lado, entram os gases do escape vindo do motor, giram uma turbina, daí o nome turbo, e depois eles saem para o escapamento. Mas uma vez que eles giraram essa turbina, também esse eixo vai girar um compressor. Esse compressor vai admitir uma entrada de ar e esse ar comprimido vai ser devolvido lá para aquela câmara de combustão. E esse conjunto vai aumentar exponencialmente a potência do carro. Acontece que naquele tempo primitivo do turbo na Fórmula 1, Ayrton Senna usava essa técnica de blipar o acelerador na hora de fazer a curva. Infelizmente, por direitos autorais, eu não vou poder botar um vídeo como esse aqui, seria até bom de colocar, e com isso ele conseguia manter o turbo do carro cheio, essa peça fundamental. Agora, quando você olha para a Fórmula 1 atual, você tem o MGU-H entre o turbo e esse compressor. Você quer identificar isso claramente? Está aqui o compressor de um lado, o turbo do outro e no meio o motor elétrico, o MGU-H, o Motor Generation Unit by Heat, ou unidade geradora motora por calor. Quando a gente olha aqui para o motor, o que ele faz? Esse motor elétrico, ele vai girar junto com o giro do turbo. Nesse giro, quando ele está em plena aceleração, por exemplo, num retão do México, do circuito do México, ele gira o MGU-H, que vai acumular energia na bateria. E, eventualmente, numa saída de curva, num trecho de baixa, quando a rotação do turbo estaria mais lenta, o MGU-H pega da bateria e devolve para o próprio motor, fazendo o turbo girar mais alto. Ou seja, quando você está em alta rotação, você está acumulando energia, e quando você está em baixa rotação, você está usando energia. De forma que aquela técnica que Senna utilizava no pé não seria necessária no tempo atual, porque um componente eletrônico, mecânico, eletrônico, faz essa função para Ayrton Senna. O Senna teria, portanto, que fazer a adaptação eletrônica. Ele teria que compreender o princípio que ele usava no pé para fazer a programação eletrônica do carro. Percebe que Senna teria que se adaptar em estilo de pilotagem, técnica de linha de corrida e também teria que se adaptar mecânica e eletronicamente para a geração atual de carros. Provavelmente isso não seria dificuldade para Ayrton Senna, que era um cara extremamente dedicado aos detalhes técnicos. Inclusive os técnicos da Honda falam como ele praticamente era capaz de ler aquilo que era a telemetria ainda muito na sua origem e conseguir analisar os dados que ele trazia como piloto da pista, que eram exatamente aquilo que se descrevia nos computadores da Honda, algo que ele manteve durante todo o seu período como piloto na Fórmula 1. Aliás, isso é uma frase dita por pessoas que trabalharam com Ayrton Senna, como David Coulthard e também seus principais rivais. No caso de David Coulthard, ele disse o seguinte: ele tinha um dom, uma espécie de sexto sentido para saber onde haveria aderência na pista. Ele parecia já ter essa percepção muito antes de se aproximar da curva, sobre onde haveria essa aderência. Portanto, aquela necessidade de adaptação de técnica de pilotagem, talvez pela maneira como Senna adquiriu essa habilidade desde o kart, veja como o kart é a escola do automobilismo,
No momento em que mudasse equipamento, gerações, se ele entrasse numa máquina do tempo e começasse a pilotar agora, ele com certeza teria a habilidade de se adaptar, porque ele aprendeu isso desde o kartismo. E ele ainda disse outras palavras que são as seguintes: fui piloto reserva, tanto de Ayrton quanto de Nigel, e eles tinham personalidades muito diferentes. Percebe como a personalidade influencia muito no resultado na Fórmula 1. Nigel era um dos pilotos de maior talento natural, mas ele fazia isso parecer um pouco emotivo, o que o levava a pecar pelo excesso de agressividade na pista. Agressividade que Senna também tinha. Mas Coulthard diz algo diferente de Senna. Ayrton também era agressivo, mas tinha um maior controle das emoções que favorecia na hora da precisão. Além disso, diferente de Nigel, Ayrton era um cara obcecado com os dados de engenharia. Provavelmente com isso, Senna teria todas as dificuldades que, por exemplo, Lewis Hamilton vem enfrentando nesse período de geração efeito solo e na sua adaptação à Ferrari. Mas a personalidade, a maneira de trabalhar, a ética profissional de Senna certamente poderiam colocado ele com mais chances de fazer essa devida adaptação tão difícil que a gente vê nos pilotos da Fórmula 1 atual. Coulthard ainda disse o seguinte: me lembro que ele, referindo-se a Ayrton, sofreu uma dor muscular no pescoço, onde eu fui escalado para substituí-lo. Porém, quando cheguei no dia seguinte para testar, lá estava ele no box. Tudo bem, ele deve ter tido uma recuperação milagrosa. Coulthard ainda diz, nesse documentário que eu estou extraindo essa entrevista, que Senna estava lá simplesmente para saber se ele tinha capacidade de analisar os mesmos dados e passar para os engenheiros, ou seja, mesmo fora da pista e impossibilidade de guiar, Senna tinha essa ética de trabalho que acompanhou ele durante toda a carreira. O maior rival de Ayrton Senna, Alain Prost, diz o seguinte: naquela época as pessoas sempre gostavam do Keck, Rosberg, ou do Ayrton, porque eles eram pilotos que expressavam seu talento natural mais no estilo de pilotagem do que na estratégia. Porém, Ayrton era muito mais do que talento natural. Se você olhar as características, verá que talvez Ayrton fosse excepcional na classificação porque ele se dedicava muito a isso. Eu me concentrava mais no acerto do carro para a corrida, então isso faz muita diferença. Mas Ayrton queria o carro rápido, o que o tornava difícil de correr. Esse comportamento de ética de trabalho é dos pilotos das antigas. Você via isso no próprio Michael Schumacher, que nessa imagem está trocando um pneu de kart e trabalhando no seu próprio equipamento. Para quem nunca pilotou kart profissional, essa imagem não significa muita coisa. Mas na geração atual de pilotos, é muito comum você não encontrar um piloto que consiga sequer fazer a troca do pneu. O que eu quero dizer é que você não encontra pilotos na Fórmula 1 atual e também no automobilismo amador e dos garotos que começam no automobilismo, atitudes como você vê de pilotos um pouco mais antigos, não tanto, porque no caso o próprio Sebastian Vettel tinha essa atitude, mas que você encontra em pilotos como Max Verstappen. Uma das características, por exemplo, de Max Verstappen em documentários sobre ele é que o pai, mesmo podendo patrociná-lo no kart, demandou que neles não tivessem mecânico, de forma que Max tinha que fazer todo o trabalho no kart junto com seu pai, e isso trouxe para ele o conhecimento e a ética de trabalho que ele tem hoje, e o que é inerente a tudo que ele tem conquistado na Fórmula 1. De forma que nessa análise, se Senna venceria hoje na Fórmula 1, eu acredito que ele teria muitas dificuldades de adaptação, tanto no estilo de pilotagem como na parte mecânica e eletrônica, mas que por sua ética de trabalho e o seu profissionalismo, conseguiria fazer com que essa adaptação não demorasse tanto, coisa que não tem acontecido com muito piloto campeão nos dias de hoje. Coloca nos comentários a sua opinião, o que você acha, se Senna venceria hoje ou não, e na sua tela vou deixar um vídeo comparativo entre Verstappen e Senna. Polêmico, mas que vale o seu comentário nesse outro vídeo também. Forte abraço, obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.